O meu conceito de luxo mudou muito de um tempo pra cá e foi pouco tempo, não é muito tempo não. Não tô falando de anos, não tô falando de meses, tô falando de algumas semanas pra cá. E eu quero compartilhar com você uma coisa muito importante que eu aprendi sobre conceito de luxo e como ele pode mudar de acordo com a sua percepção das prioridades de vida. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada à imagem. Seja a imagem que a minha vida passa, a imagem do corpo, a imagem que as outras pessoas pensam sobre mim. Então, para mim, o conceito de luxo, ele sempre foi do conceito realmente que a gente pensa quando a gente fala em luxo. De ter bolsa de marca, de ter tudo do melhor, de estar sempre impecável, de estar sempre, né, aquela coisa assim de viver as melhores experiências nos melhores restaurantes, nas melhores viagens e aquela coisa assim de luxo mesmo. Só que de uns tempos pra cá, eu comecei a entender que luxo vai muito além de você ter uma bolsa de marca ou de você ir para a Grécia ou de você poder viajar primeira classe num avião. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que eu vejo hoje em dia que é luxo para mim, que antes eu não via como luxo, mas também sobre como você pode viver uma vida um pouco mais relaxada, uma vida mais leve, sem aquela pressão que a gente tem na sociedade hoje em dia, daquela necessidade de estar sempre alcançando o luxo e mostrando que você tem tudo do bom e do melhor para a gente ficar postando nas redes sociais. Essa reflexão, ela veio há umas semanas atrás, quando eu estava no final de semana, era um sábado ou um domingo, acho que era um domingo, e eu estava no sofá. Eu estava relaxando no sofá e eu estava assim, sabe aquela tarde de domingo que você fala assim, caraca, tô descansando, tô relaxando e eu não tinha nada para fazer, nenhuma preocupação, a casa estava arrumada, eu estava realmente ali praticando o meu direito de viver o ócio. E foi quando, nesse momento, para mim caiu a ficha de que isso é uma das formas de viver uma vida luxuosa. De você poder ter o luxo de tirar uma tarde livre, de não fazer nada e de poder descansar, ler um livro, dormir, jogar um jogo, ver um filme e você poder fazer isso sem culpa, poder fazer isso de uma forma de livre e espontânea vontade, quando você bem quiser. E quando essa reflexão entrou na minha cabeça, eu comecei a pensar em todas as outras coisas que eu faço e tenho na minha vida, que podem não ter uma logomarca, né, estampada nelas, mas que para mim definem demais o que seria luxo na minha vida e o que eu estou procurando como uma forma de luxo agora na minha vida. E tudo isso não é para dizer que luxo, que ter coisas caras, que ter coisas boas de marca, de qualidade, não estão se encaixando nesse conceito de luxo, de que você não pode ter isso. Não, muito pelo contrário. Eu amo coisa de boa qualidade, amo coisa que basicamente, nem sempre, mas em sua maior parte, os itens de qualidade acabam sendo mais caros, acabam sendo produzidos com uma qualidade maior, o que acaba alterando o preço do produto. Eu amo tudo isso. Mas eu reparei que existem outras coisas na minha vida que para mim são a definição completa de luxo, que eu sei que muita gente acaba não tendo a oportunidade de viver e que a gente, quando a gente tem a oportunidade de vivenciar isso na nossa vida, a gente não consegue achar, a gente não vê aquilo como luxo, porque o luxo que a gente pensa é coisa de marca, né? E tudo isso que a gente já falou aqui nesse vídeo. Uma dessas coisas é quando você tá cansado e você chegou do trabalho, você não quer cozinhar, não tem nada para você comer e você não quer abrir a geladeira para cozinhar, você pega o seu telefone e pede um iFood. E esse iFood, ele não vai prejudicar você financeiramente. É um luxo de você poder falar, olha, eu não tô a fim de cozinhar hoje, então vou sair para comer, vou pedir um delivery, vou fazer qualquer outra coisa que não seja cozinhar. E isso é um luxo que muita gente não dá valor. Muita gente não tem esse poder aquisitivo de abrir um aplicativo e pedir uma comida. E isso é uma coisa que é um luxo que muita gente não dá valor. Você poder sair para comer, você poder pagar
sei lá, R$ 50 num hambúrguer, pagar R$ 15 numa coxinha gourmet, qualquer que seja, né, a sua preferência, tem muita gente que está contando as moedas para conseguir ter a passagem do ônibus. Então, isso de você poder pedir uma comida é uma coisa que muita gente vê como um luxo. Você poder ter o Spotify Premium, porque ele não afeta no seu financeiro do mês, é um luxo. É um luxo porque muita gente ainda está no Spotify grátis, ainda está lidando com anúncio. Então, você poder pagar essas mensalidades de produtos e de programas que você quer, porque você tem esse poder aquisitivo, né, e essa chance de conseguir pagar a mensalidade, isso é um luxo. Um luxo que a maior parte das pessoas acaba não podendo ter, porque o dinheiro é sempre contadinho no mês. Quer ver um outro luxo que não tem nada a ver com dinheiro, que pra mim é uma das coisas mais, assim, você ganhou na vida? É você poder tirar um dia off, um dia que você não trabalha, um dia que você não quer trabalhar, tirar um dia de folga para você não fazer nada. Não é tirar um dia de folga para resolver coisa em banco, para resolver coisa no correio, para resolver pepino, que você, né, acaba nem descansando no seu dia de folga, você só faz milhões de coisas. É você tirar um dia de folga porque você quer descansar. Você quer fazer nada, você quer ler um livro, você quer tirar um dia de folga para descansar. Isso é um luxo. Você poder ter a opção de escolha de não fazer nada no seu dia de folga é um luxo muito grande. Muito, muito grande. Eu vou falar de um outro luxo que, para mim, eu não vejo ou eu não via como um luxo porque eu cresci a minha vida inteira com isso. Então, eu nunca não tive isso na minha vida, então eu não via como um luxo, que é morar perto da praia. Eu sempre morei a 3 passos da praia, quase não ia à praia e muita gente nunca nem viu o mar. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Como, né, eu cresci ao redor do mar e, como eu falei, eu morava a 2 passos da praia, eu não consigo imaginar como é que alguém nunca foi à praia, como é que alguém nunca viu o mar. Mas tem muita gente que nunca vai ver o mar. Nasceu e foi embora dessa vida sem tocar o mar. Então, se você tem a oportunidade de ir a um rio, uma lagoa, na praia, qualquer que seja, né, o corpo de água que esteja presente perto de você, isso é um luxo. É um luxo que muita gente não tem. Se você tem acesso a uma cachoeira, se você tem acesso a uma praia bonita, é um luxo que muita gente guarda por muitos anos para poder conseguir pagar uma viagem para ir para a praia. Um outro luxo que está aí na vida de muitos, que quase a gente nem percebe que é luxo, é você poder pegar um Uber ao invés de pegar um ônibus, porque você não quer pegar um ônibus lotado, porque você não está afim de esperar o ônibus, porque você quer um conforto que o Uber te proporciona. E isso é um luxo. É um luxo você poder escolher isso. É um luxo você escolher entre andar de um transporte público e pegar um Uber. Porque, como eu já falei aqui, tem gente que guarda as moedinhas que encontra para conseguir ter a passagem de ônibus, a passagem de metrô. Eu li uma vez num post aí dessas redes sociais da vida o seguinte, que alguns itens que você tem no seu dia a dia, algumas coisas que você faz no seu dia a dia, tem alguém do outro lado do mundo rezando todos os dias para conseguir aquilo. Seja uma viagem, seja um tênis, uma jaqueta, uma bolsa, uma câmera, essa câmera que eu tô gravando, esse microfoninho aqui que todo mundo tem gente que está rezando todos os dias para conseguir ter um item que você tem na sua vida e você nem dá valor. E todas essas coisas, elas são pequenos luxos que a gente tem na vida. São pequenas coisas, pequenos prazeres, pequenas escolhas e o poder de escolher que a gente tem na nossa vida que muita gente não tem.
E obviamente que vai ser diferente para cada pessoa, para cada vida, porque cada pessoa e cada vida é única. Mas tem várias coisas que até você, se você estiver passando por um problema financeiro, você faz que são consideradas luxo. Eu vou dar um exemplo muito, muito engraçado. Eu moro nos Estados Unidos, para quem não me conhece ainda. E você sabe aquele box, aquele chuveiro box que a gente tem? Isso é considerado luxo nos Estados Unidos. Eu fiz esse banheiro, no banheiro aqui de cima, né, que é todo é azulejo que fala, gente? É, né, azulejo, com blindex, e todo mundo que entra no meu banheiro fica, nossa, que banheiro lindo, que isso e aquilo. O que no Brasil é normal. Então tem várias e várias coisas que a gente tem no nosso dia que são consideradas artigos de luxo em outros países, em outras culturas que a gente não dá valor. Então, tudo isso que eu tô querendo falar é para você encontrar pequenos luxos na sua vida, pequenas coisas que você sozinho, você sozinha vai ter que refletir para pensar, caraca, tem alguém do outro lado do mundo que está sonhando por isso que eu tenho e uso todos os dias. E o meu conceito de luxo, eu não vou dizer que ele mudou completamente, mas ele se adaptou para incluir coisas que eu tenho no meu dia que muita gente não consegue ter ou que muita gente sonha em ter. Por exemplo, eu tenho o privilégio de poder comprar o que eu quiser, quando eu quiser. Isso significa que eu tenho o poder aquisitivo de sair e comprar 10 bolsas de luxo e ir para Dubai e na Grécia e no Japão e tá. Não, porque se eu fizer isso, meu dinheiro vai acabar. Mas eu tenho o poder aquisitivo de... Por exemplo, essa câmera. Quando eu voltei pro YouTube, eu decidi comprar uma câmera melhor. Então, eu abri a Amazon, comprei a câmera sem nem piscar. Qualquer coisa, assim, que eu quero, que obviamente não esteja categorizada no valor de milhares e milhares de dólares, eu tenho a oportunidade e o privilégio de comprar, fazer e viver. E viver sem culpa, sem pensar, sem precisar economizar todos os meses até eu conseguir o dinheiro para fazer aquilo. E isso é um luxo. Então, o luxo não está necessariamente relacionado a itens de marca. O luxo vai muito além de você ter alguma coisa da Chanel, de você ter alguma coisa da Louis Vuitton, de você ter alguma coisa da Gucci. Vai muito além disso. O luxo pode ser encontrado nas pequenas coisas, nos pequenos prazeres que você tem e você faz no seu dia. Então, eu te convido a você refletir sobre o que você faz no seu dia a dia, nem que seja deitar na rede, na varanda da sua casa, num sábado nublado e chuvoso, ouvindo o Bem TV assobiar por aí. Isso é um luxo que eu não tenho atualmente. E eu sei que é um luxo porque eu sinto falta disso. Então, eu te convido, pensa na sua vida, pensa em todos os luxos que você tem, porque quando a gente começa a apreciar esses pequenos luxos, é quando a gente se sente mais grato, é quando a gente enche o nosso coração com uma gratidão tão grande que a nossa energia se eleva e a gente consegue realmente ver que a nossa vida ela não é tão ruim assim, porque existem diversos luxos que a gente tem e faz no nosso dia, que muita gente sonha todos os dias para ter. Pensa nisso, eu vou embora e depois eu volto.